Somos rock pelo rock. Meu nome é Oscar e hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco de tabu aí dentro do rock, que é a importância do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne. Quem que será que é maior para a história do rock no contexto geral? O Black Sabbath ou Ozzy Osbourne? Quero poder caminhar com minhas pernas, que as asas me suportem onde for chegar. Então, começando a falar um pouquinho da história do Black Sabbath em si, isso vai começar lá no final dos anos 60, 68, por aí, com quatro rapazes, principalmente o Tony Iommi e o Ozzy, que vinham da área de operariado de Birmingham, que é uma cidade industrial da Inglaterra. Tanto é que o Tony Iommi perdeu as pontas do dedo numa prensa, né? Inicialmente, eles começaram como uma banda de blues rock, como tantas outras que existiam, fazendo um som que emulava Cream, que emulava outras bandas que existiam na época. E a banda se chamava Earth e não agregava tanto sucesso, né? Um dia, diz a lenda que Geezer Butler, passando à frente de um cinema, viu um filme chamado Black Sabbath, que era um filme de terror lá do B, bem tosco, mas o cinema estava lotado. E aí o Tony Iommi perguntou, né? Poxa vida, as pessoas vão assistir essa porcaria e não assistem o show nosso, cara? Como que pode isso? E aí é onde que as grandes ideias vêm, né? O Geezer Butler junto com o Ozzy Osbourne, Geezer Butler baixista. Vamos deixar claro, né? O Sabbath, início, Ozzy Osbourne, vocal, Tony Iommi, guitarrista, baixista Geezer Butler e Bill Ward na bateria. O Geezer Butler teve a ideia, por que a gente não conta essas histórias de horror na nossa música? E foi o resto que veio daí por diante foi história, né? Porque o Sabá investiu nessas temáticas soturnas, sombrias, quase com filmes de terror, de ficção, e a coisa andou muito bem. Até pelo estilo do guitarrista Tony Iommi de fazer riffs densos e pesados, um som arrastado, o vocal característico do Ozzy, tudo se encaixou muito bem nessa temática de horror ficcional. Por exemplo, a música Black Sabbath, que foi a primeira música de sucesso deles, que está no disco homônimo chamado Black Sabbath, ela conta Na verdade, era um pesadelo recorrente que o baixista Geezer Butler tinha. Ele imaginava algum tipo de demônio, alguma coisa que saía de um lago de fogo e corria atrás dele. Ele contou isso pro Ozzy e os dois sentaram e fizeram a música Black Sabbath. O Tony Iommi usou para essa música, Usem Música, acho que é o nome. Foi banido pela Igreja Católica na época antiga, porque ela dava medo nos fiéis. E aí ela ficou com essa pecha. E o Tony Iommi usa no começo dessa música para deixar mais soturno a coisa. Então eles resolveram investir nessa temática soturna. É interessante notar que nós vivíamos a época do Flower Power, a época do paz e amor, enfim, era o final dessa época. O Sabá, na verdade, eu acho que sepultou tudo isso aí, porque tirava essa temática de sol, de alegria, de piquenique, por coisas soturnas. Certa vez o Tony Iommi falou, bom, vindo de uma cidade como Birmingham, uma cidade industrial, cinzenta, onde chove 300 dias do ano, como que a gente vai falar de flower power, de sol, de festa? Corria muito bem dentro do Black Sabbath, foram vários discos em sequência. Vale aqui um comentário, o disco Paranoid foi gravado praticamente ao vivo, com um take só, com a banda tocando, por isso que ele é bem cru, porque a gravadora não deu 2 dias para gravar o disco, eles tiveram que gravar. E saiu o clássico que a gente conhece, né? Mas tiveram tantos outros, o Master of Reality, que na opinião desse pobre servo aqui, é o melhor disco do Sabá, o Volume 4, Sabotage, e aí o Saba Bloody Saba, grande disco, e depois, para finalizar ali no final da carreira do Ozzy, nós temos 2 discos que não são tão bons assim, né? Technical Ecstasy e Never Say Dies.
ficou mais famoso pelo Homem de Ferro no filme usar a camisa com a capa desse disco do que propriamente pelo disco. Mas aí já mostrava uma banda com desgaste, o Ozzy com muito problemas de bebida, de droga, a banda já não aguentava mais, e resolveram dar um ponto final nisso aí, demitindo o Ozzy Osbourne da banda. Chamaram Ronnie James Dio, que era um cantor de uma banda chamada Rainbow, que era praticamente o Purple com o Rich Blackmore e ele no vocal, para cantar. E lançaram um disco chamado Heaven and Hell, que é um dos grandes discos do Sabá. Eu colocaria entre os 3 melhores. É muito bom esse disco com o Dio. Mas o Ozzy não ficou de braços cruzados. Ele foi para uma carreira solo. Recrutou um guitarrista espetacular chamado Randy Rhoads e grava o disco Blizzard of Oz, que é o primeiro disco solo de Ozzy Osbourne. Randy Rhoads, infelizmente, morreria num acidente aéreo dias antes de abandonar a banda, porque ele tinha decidido que ia para uma carreira mais erudita e ia deixar o Ozzy. Infelizmente não teve tempo para isso. Ele estava sobrevoando, foi dar uma volta num teco-teco, num sítio onde eles estavam, e o piloto estava chapado de droga, trombou num celeiro e o cara morreu, cara. Quem já ouviu o Randy Rhoads sabe que talvez tenha sido o maior guitarrista, se não um dos maiores da história do rock. Ele era espetacular, infelizmente partiu antes. E esse é um segredo do Ozzy, né? Ele sempre contou com grandes guitarristas. O disco Blizzard of Oz e o Dire of Madman, que é o segundo, conta com o Randy Rhoads. Depois ele teve aí uma infinidade de outros guitarristas, Brad Gillis, enfim, vários, que aqui eu não vou citar todos, porque todos muito bons, até chegar em Zakk Wylde, que entra no No Rest for the Wicked. Outro guitarrista marcante que marcou a história dele com o Ozzy. Ou seja, ele sempre teve sempre se cercou de grandes músicos. Mas aí fica a comparação, né? Porque o Sabá lançou o Heaven and Hell, que foi sucesso. Mas depois disso jamais repetiu o sucesso. Mob Rules, que é o segundo disco com o Dio, já não foi esse sucesso todo, criou desavenças na banda e o Dio acaba saindo. Aí o Sabá teve o Glenn Hughes cantando num disco, teve até o Ian Gillan num disco chamado Born Again, que é muito esquisito, cantando no... Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, cantando num disco que eu acho que não casou muito com a ideia do Sabá. Depois Tony Martin, que é o segundo vocalista que mais cantou no Sabá, lançou alguns discos com algumas boas músicas, tipo Red Red Cross, entre outras aí, mas nunca foi aquele sucesso mesmo, porque o Sabá não parecia mais Sabá. Investia em baladas, em um som muito diferente, enfim, não repetiu mais sucesso. Enquanto isso, o Ozzy em carreira solo era de vento em popa, vendendo e aqui eu vou trazer alguns números para a gente poder discutir um pouco melhor quem que é mais... quem vendeu mais, quem fez mais sucesso na história do rock. O número do Sabá e fazer o contraponto com o Ozzy, né? O Sabá, por exemplo, é estimado que ele tenha vendido 16,3 milhões de discos. E, na verdade, isso não é uma estimativa, isso é um valor correto só nos Estados Unidos. Por que eu peguei só esse valor dos Estados Unidos? Porque lá eles têm uma maneira bem profissional e bem segura de contar a vendagem de disco. Quando se fala de números aproximados no mundo, a gente nunca sabe se isso é real ou não. E se a gente vai fazer alguma análise, tem que partir de números oficiais, e esses aqui são. Então, isso não é uma estimativa exatamente, isso é a quantidade de discos. O Sabá vendeu 16,3 milhões de discos. E já o Ozzy, 28,75 milhões de discos vendidos. Bem mais, né? O Sabá, por exemplo, são 14 discos de ouro e de platina. O Ozzy Osbourne, 23 discos de ouro e de platina. Quase que 10 vezes a mais. O Sabá teve 2 músicas no Hot 100 da parada da Billboard. Seria assim, entre as 100 músicas mais tocadas, o Sabá incluiu 2, que é Iron Man e Paranoid. Já o Ozzy Osbourne são, na verdade, uma no top 10 e 4 no top 100. Então, mais que o Sabá também.
Na verdade, o Top Chart são 5 no top 10, tá errado a numeração. 5 no top 10 e 14 no top 100, muito mais do que o Sabá. Então, nos números, pelo menos, se mostra uma superioridade enorme do Ozzy. Outra coisa, do Sabá, o top dos discos mais vendidos, que entrou em número 1 e ficou 15 semanas, é o 13, que é o último do Sabá, com o Ozzy no vocal, inclusive. Então, os números não deixam dúvidas de que o Ozzy vendeu e expôs mais o seu nome. Relevância histórica, isso a gente não pode tirar do Sabá, essa relevância com... muita gente diz que eles são os criadores do rock pesado, não chegaria a tanto exagero, mas são, assim, uma pedra fundamental, com certeza, desse som mais pesado. Então eles têm um impacto na história musical muito grande. Mas por quê? Eu falei que eu não ia ficar em cima do muro e não vou mesmo, vou emitir a minha opinião. Para mim o Ozzy é maior que o Sabá. Por vários motivos. Os números, vocês viram que não há termo de comparação, os números do Ozzy são superiores aos do Sabá. Os discos mais relevantes do Sabá, com exceção ao Heaven and Hell, que figura entre todos esses grandes, contam com o Ozzy. Inclusive o 13, que é a volta do Ozzy no Sabá, um dos mais vendidos. Então, isso é um ponto a mais para ele. Ele saiu demitido da banda e encarou nos anos 80 uma carreira solo que foi muito sucedida. Vou contar uma leve história aqui para mostrar como que o Ozzy é muito mais conhecido. Quando moleque, os primeiros passos comprando disco de colega, não era como hoje na internet, que você tem aí na palma da sua mão, na ponta do seu dedo, a discografia de qualquer artista. Era muito difícil, você não conseguia informação, não conseguia disco, não era tão simples. E um colega meu, nós no caso, a gente tinha um disco do Ozzy Osbourne, né? Ele tinha, né? E a gente ouvia muito, gostava muito de Ozzy Osbourne. E um dia a gente conseguiu uma fitinha do Black Sabbath. E a gente foi olhar, falou, olha cara, não parece a voz do Ozzy esse cara que está cantando? Olha, até chama Ozzy Osbourne. Pra gente o Sabbath era outra coisa. A gente conhecia o Ozzy, para se ter uma ideia. Hoje em dia sou até ignorante uma coisa assim, mas antigamente era complicado. A gente era moleque e não tinha tanta informação, né? Mas o fato é que o Ozzy teve, entre outras coisas, série de TV, que é os Osbournes, né? Que mostrava o dia a dia da família dele com a Sharon, esposa e empresária dele, os filhos. Foi sucesso absoluto na MTV. O Ozzy lançou dois discos, 2 livros que são muito falados. Eu Sou o Ozzy e o Dr. Ozzy, que venderam muito. O Ozzy tinha coluna no jornal de Los Angeles para falar sobre assuntos gerais, enfim, ele é uma personalidade maior do que o Sabá foi. Então, na minha humilde opinião, o Ozzy, sim, maior que o Sabá. Pode escrever aí embaixo, mas argumente o porquê que você não concorda, beleza? Esse foi um programa para falar aí sobre esse assunto, Sabá e Ozzy, que é sempre legal a gente discutir, né? Beleza? Fui!